a elasticidade do tempo e a simultaneidade do tempo. Tais observações nos levam a uma reavaliação do conceito usual de tempo como sucessão ordenada de eventos. Tudo certinho, mensurável, rígido, conforme expressões convencionais, segundo, minuto, dias, séculos, milênios. O tempo do sonho, por exemplo, tem uma extensão diferente. Sonhamos longos e complicados enredos e nos metemos em verdadeiras aventuras oníricas no espaço de alguns minutos ou até segundos. Como se estivéssemos a viver provisoriamente, liberto das amarras temporais conhecidas. É oportuno lembrar ainda o curioso fenômeno de recapitulação desencadeado em momentos de crise emocional intensa. Como a proximidade da morte ou a morte provisória, amplamente documentados tanto na pesquisa mais antiga, como em recentes observações médicas. O Dr. George Hitch descreve a experiência dessas em seu livro, comentado, aliás, em Reformador de janeiro de 1979, do qual podemos extrair o seguinte trecho. Tudo quanto jamais me acontecera estava à minha frente, à plena vista, contemporâneo e atual, como se estivesse ocorrendo naquele momento. Hitch, George, 1978. E prossegue o artigo. A imagem do pequeno cômodo não desaparecera, mas, ao mesmo tempo, ele não confinava o espaço circundante. Era como se um mural onipresente se desdobrasse naquele espaço incompreensível. Mostrando ao mesmo tempo todas as cenas de sua vida, com figuras tridimensionais que se moviam e falavam. Essa contemporaneidade ou simultaneidade de um conjunto de eventos distribuídos ao longo de muitos anos constitui uma razão a mais para questionarmos seriamente o conceito habitual de tempo. Os fatos que suportam esse fenômeno são irrecusáveis. Não podem ser mudados para acomodarem-se aos nossos preconceitos e cristalizações. A conclusão lógica é inevitável. O conceito usual de tempo é que precisa ser alterado ou ampliado para acomodar os fatos observados. Não que esteja errado conceber-se o tempo como sucessão de eventos. Mas admitir que há outros aspectos até aqui pouco explorados na ideia que fazemos do tempo.
para exame o fenômeno para o qual propomos o nome de recapitulação da vida. Que oferece tomadas para interessantes especulações. Na realidade, ele parece ocorrer à feição de um replay de videotape, no qual estão gravadas não apenas imagens e sons, mas emoções. Não em sequência, mas simultaneamente, sem que a simultaneidade nos perturbe a análise da vida pregressa como um todo. Estranha essa posição de espectadores das nossas próprias vivências. E qual a razão do fenômeno, já que não podemos ainda entender-lhe o mecanismo? Ao que tudo indica, trata-se de uma transcrição do nosso videotape em algum registro permanente. Quando os registros provisórios do corpo físico se acham em colapso. Deixemos, porém, esses aspectos para posterior exame, pois aqui o que nos interessa mais de perto é estudar os mistérios do tempo. Aliás, dizíamos há pouco tempo que a visão do que para nós ainda não existe escapa a qualquer enquadramento lógico. Mas é preciso lembrar também que haverá necessariamente uma lógica especial para explicar o fato de que segundo o autor de A Grande Síntese, só seria alcançada por vias intuitivas e processos síntese. Muitas vezes a racionalização de tais mistérios é desconcertantemente simples, bastando encontrar a chave apropriada. Imaginemos a seguinte situação: o leitor está ouvindo um long play na sua aparelhagem de som. Suponhamos que se trate de um disco de música popular constante de 8 faixas distintas e a agulha se acha no momento na 4ª faixa. O presente é, portanto, aquela fração imperceptível de tempo em que a agulha lê o som e desencadeia o processo de reprodução. O passado são as 3 faixas anteriores, mais uma parte da 4ª. O futuro está no que resta da 4ª faixa, mais as 4 faixas finais. Se por um arranjo mecânico a agulha salta de repente para a 6ª faixa e começa a reproduzi-la e em seguida volta ao ponto inicial na 4ª faixa,
podemos figurar que ela foi ao futuro e voltou. Minutos depois, quando ela passar pelas trilhas da sexta faixa, onde já esteve há pouco, o ouvinte vai reconhecer o trecho reproduzido. Seja como for, porém, o disco como um todo representa uma fatia de tempo. Nossas limitações dimensionais é que nos forçam a despender certa parcela de tempo, em termos terrenos, para ouvir o disco todo. Se fosse possível reproduzir num segundo todos os sons ali gravados, ouviríamos um único acorde. Não sei que desconhecesse por completo o modus operandi de um toca-discos. Ficaria sem entender como foi possível ouvir num breve intervalo, na leitura da quarta faixa, um trecho musical da sexta, que para o ouvinte ainda estava no futuro. Como se vê, parece mais fácil para nós desdobrar os fenômenos em partículas a fim de tentar digeri-los. Do que sintetizar as partículas de um fenômeno complexo para entendê-lo como um todo. Esse raciocínio nos leva de volta à obra A Grande Síntese. Que recomenda ao homem avançar daqui em diante, apoiado pela metodologia das sínteses intuitivas. Sem dúvida, porém, o fenômeno da compactação do tempo é uma realidade incontestável. Em carta recolhida por Brewster, Gisela, Wolfgang Amadeus Mozart descreve seu método criador. Após informar que tem condições de contemplar de um só relance toda a peça a ser escrita, como um quadro, uma estátua, diz ele: não ouço, em minha imaginação, as partes sucessivamente, mas sim como se tudo de uma só vez. É um prazer indescritível. Toda essa invenção, essa produção, ocorre um sonho agradável. Contudo, ouvindo tudo ensemble é, afinal de contas, o melhor. Gisela Brewster, 1955. Assim, ao que se depreende, o compositor era capaz de ouvir uma sinfonia inteira
por exemplo, ou uma sonata, como se fosse um só acorde, e posteriormente, em vigília, desdobrar a peça. Cuja síntese já conhecia em seu estado semi-onírico, ou melhor, em transe. Voltamos à nossa pergunta leitmotiv. Que tempo é esse no qual Mozart ouve uma peça inteira como se fosse uma única nota? Como podemos observar, o tema inesgotável do tempo apresenta amplitude muito vasta de estímulos à especulação. E creio que ficaríamos aqui por uma boa dezena de páginas a explorar outros aspectos fascinantes. Mas é preciso prosseguir na tarefa. Anotemos, a título de mera lembrança, o malabarismo mental do fantástico H.G. Wells, na sua Time Machine. Ou as extrapolações da teoria da relatividade, segundo as quais, desligados das amarras do tempo terreno, os astronautas poderiam viajar pelo cosmos durante 2 ou 3 anos, em termos de uma folhinha de bordo. Mas regressarem à Terra um século depois, pelo tempo dos que aqui ficassem. Restaria ainda algo a dizer sobre os black holes, encruzilhadas cósmicas onde, segundo os entendidos, o fluxo do tempo se apresenta com sinal negativo, ou seja, às avessas, no rumo futuro-passado em vez de passado-futuro. Creio, porém, que ficou dito o suficiente para entendermos que o tempo não é mera sucessão de eventos que a gente mede de relógio em punho. Há nele transcendências ainda inexplicadas, mas certamente explicáveis no tempo devido, sem trocadilho. Essas especulações todas nos levam a uma conclusão inevitável. A de que o tempo não é um fenômeno rígido, inacessível na sua extensão futura. E apenas escassamente vislumbrado através dos mecanismos da memória consciente. A memória e o tempo. Hermínio Miranda.